antes de conhecer Jesus, eu vivia uma vida de mentiras, muitas mentiras. Conhecia Deus de ouvir falar, mas não de ter uma intimidade com Ele, um relacionamento, orar. Não, isso aí para mim foi muita novidade depois que eu conheci Jesus. Então era muito assim, tipo, muito artificial entre eu e o Darlan. Então eu não sabia lidar com a coisa e eu não falava tudo para ele. Então eu ia omitindo as coisas, ia omitindo. Aí o que eu achava que estava errado eu não falava. Na verdade, assim, eu achava que antes que ele me traísse, eu tinha que trair. Foi mais ou menos isso que aconteceu, porque o meu pai já tinha feito isso. Na vida dos meus tios eram assim. Eu falava assim, homem não presta, então antes que ele faça, eu tenho que fazer. E aí, na verdade, foi isso. Então foi uma bola de neve que a coisa foi crescendo. E aí, quando vi, já estava envolvida, e aí ele já descobriu, e aí a coisa desandou e nós nos separamos. E a coisa vai indo. Tanto que eu fui para a igreja, não foi para salvar meu casamento. Eu fui porque eu precisava de algo para mim. Eu achava que nunca que Deus ia mudar isso na minha vida. Fui por uma amiga, ela me falava muito, porque a igreja tem isso e tal, mas nunca vim. E daí, em 2005, eu vim na Tua Alma Viverá. Eu estava lá no fundo, sentada, o Gabriel estava no carrinho, a Isabela acho que tinha que passar a linha, alguma coisa assim, não sei. E eu estava assim, e assim, eu posso dizer assim, nitidamente, eu fui tocada por ele. Tocada, ele encostou em mim e ele disse assim, filha, nova vida eu te dou. E eu não sabia o que era aquilo. Mas da onde isso? O que é isso? Que voz é essa? E eu caí de joelho e eu chorava, eu estava sozinha, eu não conhecia ninguém nessa igreja, ninguém. E eu chorei muito. E algo assim dentro de mim já mudou. Mudou assim totalmente, do tipo, vai, não peque mais, sabe? E foi assim, radical. Foi amor à primeira vista, assim, é o primeiro encontro mesmo com ele. E Jesus realmente mudou. A partir dali, foi onde disse assim, eu não posso mentir mais, eu preciso mudar os meus pensamentos, eu preciso mudar o que eu vejo, o que eu leio, o que eu olho, o que eu ouço, eu preciso mudar. Fiz escola dominical, tudo que tinha, e estudei, eu queria entender o que era aquilo, que Jesus é esse que perdoa essas coisas. Mas eu passei muitos anos sentindo que realmente ele tinha me perdoado, mas eu não tinha me perdoado. A acusação na minha vida era constante. Você é uma prostituta, você não vale nada. Tudo que está acontecendo de errado é sua culpa. Mas na verdade era o perdão que faltava da parte do meu esposo. Porque não foi só eu, foi eu, ele, depois virou aquela coisa de trair por vingança, aí daí eu vou arrumar outra, essas coisas. E daí nós passamos muitos anos assim, mas chegou num tempo que eu falei, não, eu preciso orar para que ele perdoe. Que como nós somos uma só carne, eu precisava orar por ele. E eu orei por alguns anos, toda madrugada. E aí, ele ouvindo uma pregação do nada, do Cláudio Duarte, ele saiu, foi lá, conversou com a pessoa do passado e perdoou a pessoa e veio e falou para mim. E tudo dentro de casa foi, sendo alicerçado, porque realmente havia o nosso teto de cumplicidade, o nosso teto havia se rompido, no casamento de confiança. E hoje ela é totalmente restituída, totalmente restaurada. Sou casada há 27 anos, mas hoje eu digo que há mais de 7 anos por aí que eu vivo realmente a totalidade no meu casamento. E hoje Deus só tem completado aquilo que realmente Ele prometeu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha filha é missionária, meu filho está no caminho, meu esposo serve no futebol com muito amor, com muito zelo. E eu acabei trabalhando no lugar que eu mais amo. Ele me tirou do lamaçal, me deu vestes novas, colocou um anel no meu dedo, sandália nova e disse, vai, prega o evangelho. E é o que eu estou fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esse testemunho no seu coração, a gente já vai falar sobre ele. Talvez hoje você estranhe um pouquinho a minha vestimenta. E não poderia deixar de passar essa data especial, o Dia das Crianças.
sem fazer menção, sem fazer uma homenagem ao Dia das Crianças. E aí, me lembrei do meu tempo de criança, e com um tom assim de nostalgia, me recordei que quando se aproximava dessa data, a gente já aguardava de forma muito ansiosa. E para quê? Óbvio, para ganhar presente. Bem diferente desse tempo, na minha época, as crianças costumavam ganhar presentes em 3 datas: Dia das Crianças, dia do aniversário e Natal. Só isso, pelo menos aonde eu morava, era mais ou menos assim que funcionava. Talvez hoje as crianças ainda continuam aguardando, mas na minha época era um pouco mais, aguardava-se mais. No tempo do consumismo, tudo mudou. No tempo do consumismo, as crianças ganham mais presentes, talvez do que elas possam brincar a sua vida inteira. E muitas vezes os pais fazem isso por um sistema de compensação. Fazem isso para compensar uma ausência. E aí eu fiquei pensando, fazendo uma espécie de comparativo, e cheguei à conclusão que muito melhor no meu tempo, quando os pais eram menos presentes, embora não davam menos presentes. Hoje, no mundo do consumismo, os pais precisam trabalhar como os loucos. E nessa corrida desenfreada, sabe o que os pais fazem? Eles transferem a responsabilidade de criar, de educar os seus filhos, às escolas, às igrejas, aos vizinhos, às babás. Quando na verdade eles deveriam fazer assim. Precisam correr e trabalhar atrás, como um louco, atrás de luxo. O que antes era um luxo, hoje passou a ser uma necessidade. Hoje passou a ser um básico. Que tempo doido. E é exatamente sobre este tempo que eu gostaria de falar com vocês. Convido vocês a pegar as suas Bíblias, smartphones. Nós iremos ler a carta que Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 2, verso 2. Você que nos acompanha pela internet, o texto vai estar sendo projetado aí na sua tela. E diz assim a palavra do Senhor: E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos trabalhado essa série, Tocados por Ele, que retrata experiências, história de pessoas que foram tocadas por Jesus. E o que aconteceu depois desse toque de Jesus. Com base no texto que nós lemos, eu quero pensar com vocês 3 atitudes que nós devemos ter depois que nós somos tocados por Jesus. E o primeiro deles é: não se conforme com o mundo. Alguém pode me ajudar? Obrigado. Não se conforme com o mundo. A primeira atitude que eu quero pensar um pouquinho com você. O mundo faz parte de um dos 3 conhecidos inimigos que militam contra a nossa vida. Se você perguntar quais são o resto dos inimigos, o primeiro deles é a carne. Paulo, falando aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16, Paulo disse assim: andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Então a carne trata-se dos nossos desejos, traz uma ideia de cobiça, ideia do querer, e possui relações estreitas com as questões de sexualidade. Segundo inimigo, o diabo. Na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz do maligno. Sim, de fato, tem um inimigo, o diabo, que milita contra as nossas vidas. E o terceiro inimigo que eu gostaria de falar um pouquinho melhor com você hoje é o mundo. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí, eu quero dizer para vocês que o mundo é um velho conhecido. O mundo é a pressão do de fora. O mundo é o conhecido jargão, todo mundo está fazendo, como é que você não faz? Isso é ruim para você, mas está todo mundo fazendo. Isso está lá na Bíblia, mas que diferença faz? Está todo mundo fazendo. Esse é o mundo. O mundo dita as concepções de sucesso. O mundo dita as concepções de glória, de maldade, de corrupção. Inclusive, tais concepções, elas são bem diferentes quando contrastadas
quando colocadas à luz da Bíblia. Nunca fez tanto sentido a fala de Paulo à igreja de Corinto, no primeiro capítulo, verso 18. E diz assim, a palavra do Senhor: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É loucura sim, defender que o adultério arrasta para o matrimônio, para o agente que comete o adultério, maldição. Provérbios capítulo 6, verso 32 diz: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. É loucura defender com segurança que Deus não se agrada de união homoafetiva, que isto fere os planos do Senhor. Olhando para o Antigo Testamento, para Levítico capítulo 18, 22, referências para a consulta posterior, capítulo 20, verso 13 ainda de Levítico. Se você for para Deuteronômio, capítulo 22, verso 5, você vai receber orientações claras sobre o que eu estou dizendo. Indo para o Novo Testamento, Romanos, no primeiro capítulo, no verso 27, também fala sobre a mesma coisa, entre outros textos. É loucura defender o casamento. Quando a gente está diante de uma sociedade, diante de um tempo, onde o divórcio virou normal, onde o divórcio virou rotina. Antigamente, tinha-se a separação depois do divórcio, tinha que ficar separado mais de um ano. Hoje, dependendo do cartório aqui na cidade de Dourados, que caía um processo de divórcio, em menos de 20 dias estão separados. Talvez seria muito mais fácil separar do que casar. E aí contrasta a palavra do Senhor, Mateus capítulo 19, verso 6 diz assim: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. É loucura dizer que nós devemos ser referências para os nossos filhos, que homem tem papel específico em casa, e mulher também tem papel específico em casa. Nossos filhos precisam aprender de nós. Nesse tempo doido, mulher tem assumido um papel que por omissão e acovardamento não é dela, e sim dos homens. Quer ver exemplo de papéis? De líder, de provedor, de protetor. Deixa eu abrir um parênteses, quando eu falo de liderança, eu falo de uma liderança em amor, não ditatorial, não uma liderança que vem de uma forma impositiva, a ferro e fogo. Muitos homens têm transferido os papéis. E as mulheres, diante da omissão dos homens, têm assumido o papel de líder, provedora, papel de protetora, trazendo instabilidade, insegurança, desarmonia no lar e, sobretudo, e consequentemente, sobrecarregando essas mulheres. É loucura ainda a gente afirmar, é loucura a gente olhar para a afirmação de Jesus, contida em Mateus capítulo 22, verso 36, quando perguntaram para Jesus: mestre, qual que é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Mas é difícil amar Deus nesse tempo. Como é que eu vou amar Deus se eu tenho que amar o mundo? Como é que eu vou amar Deus se eu tenho que amar o dinheiro, amar as redes sociais? Como é que eu vou amar Deus se eu tenho que amar o smartphone, amar o trabalho? Como que eu vou amar Deus? Você quer ver um exemplo bem simples, o tipo de mundo que nós estamos inseridos? Semana passada teve um determinado aplicativo que caiu, mais ou menos um dia. Teve pessoas que teve a vida virada num pandareco. Assim está a nossa vida, atrelada nestas coisas. O mundo é aquele, como nós vimos no testemunho, que diz assim: traia rápido, antes que o outro traia. Divorcie-se, seus filhos não serão os únicos filhos de pais divorciados. Ele não é o último homem dessa terra e ela não é a última mulher dessa terra. O mundo é aquele que diz para você divorciar e ser feliz, está na hora de você ser feliz. Como se casamento fosse um lugar para você ser feliz. Mas deixa eu te dar um recado hoje. Casamento não foi feito para você ser feliz. Casamento foi feito para você fazer alguém feliz. Você fazer. Esse é casamento. Você faz o outro feliz. E se a gente fosse responder uma pergunta, como é que a gente foge então disso? Como é que a gente foge do mundo? É simples. Entrega a sua vida para Jesus.
no primeiro capítulo, no verso 4 de Gálatas, falando de Jesus, Paulo falando de Jesus, traz a seguinte afirmação: e ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, tenebroso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Jesus deixou o seu padrão de vida para a gente seguir, um padrão que não muda, que se encaixou naquele tempo e se encaixa perfeitamente nesse tempo. E além de não se conformar com o mundo, nós também devemos permita ter a sua mente renovada por Deus. O texto sagrado diz que nós devemos deixar que Deus transforme a nossa mente, vá renovando a nossa mente, e fala isso porque desde os tempos de Paulo, já havia uma estratégia desse mundo tenebroso, a de cauterizar a nossa mente, diante de algo que é chamado de cultura. Vou dar outro nome, é chamado de sistema. Pode colocar outros nomes, mas é isso. Aí vem a dica: deixem, se permitam, dê um voto de confiança. Deus, Ele pode mudar a sua mente. Militando então contra essa ideia de renovação da mente por Deus e não pelo mundo, está a ideia de relativizar. Hoje tudo é relativo, tentando transformar verdades absolutas em não é bem assim. Calma lá, não é bem assim. Já foi assim, agora as coisas mudaram. E nessa dança até a palavra de Deus estão querendo transformar como algo ultrapassado e fora de moda. Existem outras fontes de consulta. O Dr. Google está aí. Muitas outras referências para suas dúvidas e seus dilemas. Quando na verdade a Bíblia diz, em Josué, no primeiro capítulo, no verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Falar das coisas do Senhor, se encharcar das coisas de Deus, é a melhor forma de ter a sua mente transformada por Ele. O profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz assim: meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo está padecendo é porque não tem palavra, não vai na palavra. Paulo falando aos Efésios, no capítulo 4, verso 23, diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se você perguntar como é que eu faço então para começar a ler a Bíblia, já que é tão necessário, que é tão importante, que por meio da leitura da palavra do Senhor eu vou ter, pela ação de Deus, transformada a minha mente. Como que eu faço? Simples, na hora que você sair daqui, passa no balcão de informações, vai ter ali um guia, um plano de leitura anual da Bíblia, e você vai seguir, você vai conseguir ler a Bíblia toda. Tá bom, mas se você quiser começar de forma mais menor, talvez mais homeopática, começa lendo Provérbios. Provérbios vai trazer para você aplicações práticas. Livro de Provérbios tem 31 capítulos. Você vai poder ler um capítulo correspondente a cada dia que você se encontra. Ou então, leia primeiro o Novo Testamento e depois vá para o Antigo. E ainda tem outras facilidades. Hoje nós temos aplicativos que você pode ouvir a Bíblia enquanto você dirige, enquanto você faz outras coisas. Está cozinhando, está fazendo outras coisas, está ouvindo a palavra do Senhor, está se renovando a mente, está renovando a sua mente. E quando a gente faz referência à mente, via de regra, falamos e praticamos o que está na nossa mente. Então, encharque a sua mente com a palavra. Aí você vai praticar coisas atinentes à palavra. Mateus capítulo 6, verso 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aqui a gente fala de prioridade. E onde é que está a sua prioridade? O que se tem visto nesses dias é que as pessoas têm tempo para tudo. Tem tempo para atividade física, tem tempo para academia, tem tempo para viajar, para passear, tem tempo para hobby. Se relacionam com tudo e com todos. Por vezes se esquece de se relacionar com Deus, através da leitura e da oração. Por vezes ficamos mais entretidos com programações que nada tem a ver com Deus. Nós nos detemos às rodas de pessoas que nada tem a ver com Deus. Escutamos e bebemos coisas que nada tem a ver com Deus. Vamos nos permitindo fazer coisas que nada tem a ver com Deus.
E muitas vezes Deus tem lugar na vida apenas quando sobra tempo, ou então quando os problemas bate lá na porta da sua casa. Seus momentos com Deus, a sua ida à casa de Deus, a sua frequência, a sua participação à célula, tem sido prioridade? Ou a primeira pessoa de quem se rouba tempo é de Deus? Preste atenção aqui, por favor. Ordem de prioridades. 1, Deus. 2, família. 3, vencer trabalho, serviço, produção. 4, ministério, serviço ao Senhor. 5, aí é hobby, é o que sobrar daí. Se sobrar. Conforme nós ouvimos no testemunho, eu queria falar não apenas de quedas, tropeços, mas de repente de como evitá-los, com base no testemunho que nós ouvimos. Como buscar tempo de qualidade? Como é que a gente busca tempo de qualidade? Pergunta para o casal: quando é que vocês saíram para fazer algo sem os seus filhos? Quando vocês saíram para jantar a 2? Não me admira que o casamento esteja tão entediante para aqueles que responderam no pensamento: faz tempo que a gente não sai, desse jeito faz tempo. E os filhos, eles possuem momentos que são só deles. Hoje é o dia das crianças, vamos ter uma programação top com as crianças. Ou esses momentos com as crianças são tão frequentes quanto o cometa Halley. Até porque você tem muito pouco tempo, cheio de coisa para fazer, como é que vai dar tempo às crianças? E na sua casa, se come à mesa? Na sua casa, se ora à mesa? Ou cada qual come na frente da TV, do seu tablet, ou pior, cada qual vai para o seu quarto? Tem cuidado de sua família? Eu precisava que alguém mudasse o tablet, que eu não estou conseguindo, ele tá só carregando, por favor. Tem cuidado de sua família? Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 5, verso 8, olha o que ele diz. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Nenhum sucesso profissional, nenhuma ascensão de carreira pode tirar o que deveria ser o mais prioritário na sua vida depois de Deus: a família. Nós então não devemos se conformar com o mundo, nós devemos permitir ter a nossa mente renovada por Deus. E por último, saiba que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Qual será a vontade de Deus para a sua família? Divórcio? O divórcio, eu diria que ele nem é opção. O divórcio é apenas quando nós estamos em situações onde haja risco para um dos cônjuges. E se você já passou pela essa situação do divórcio, você que está aqui, que nos acompanha em casa, queria dizer que eu espero que Deus traga direção para a sua vida, para você viver debaixo dos princípios e dos valores do Senhor, reparar o que dá para ser reparado ainda, e daqui para frente, seguir caminhando dessa forma. Talvez você pode dizer: olha, mas a Bíblia permite o divórcio. Lá em Mateus capítulo 19, verso 9, diz que divórcio é permitido quando nós estivermos diante de situações de relações ilícitas, sexuais ilícitas. O que são relações sexuais ilícitas? O adultério. Jesus combate esse cenário dizendo que o divórcio só é permitido em razão da dureza do coração humano. Em Marcos capítulo 10, verso 5, ele diz isso: pois o divórcio não é opção de Deus. O divórcio não é um padrão de Deus. Sabe qual que é o padrão de Deus? O padrão de Deus é o da aliança, que não se quebra em razão do descumprimento de uma cláusula, como acontece no contrato. Aliás, essa semana minha esposa falou: você já percebeu como as pessoas se divorciam agora com facilidade? Isso aqui já é suficiente. Então, quando a gente se encontrar diante de erros, de tropeços, de pecados, diante do conceito da aliança, o que a gente deve fazer? Como que a gente deve agir? Faz da mesma forma que Deus tratou você lá na cruz. Não por merecimento, mas por meio da graça.
Aí o que a gente faz? A gente perdoa. Alguns anos atrás, a nossa família, acompanhado de outras famílias dessa igreja, foi a um evento da Universidade da Família, da UDF, lá em Sumaré, em São Paulo. E era uma igreja grande. Tinham muitas pessoas lá naquela igreja. E um casal estava à frente, dando um testemunho de vida. E o homem compartilhava que logo após se casarem, a esposa se permitiu ser seduzida por um outro homem. Com ele, adulterou seu marido, traiu. Ele ficou sabendo, ele descobriu. Sabe o que ele fez? Ele rompeu o casamento. Ele repudiou-a. Tocou de casa. Ela, como adúltera, pegou as coisinhas dela e foi para a casa do pai. Passado algum tempo, na casa do pai dela, o pai dela percebeu que ela estava grávida. E a gravidez que ela tinha não era do casamento. A gravidez, o bebê que ela esperava, era fruto de uma relação extraconjugal, lá do caso que ela tinha. Sabe o que o pai dela fez com ela? O pai dela expulsou ela de casa. E aí, o marido então ficou sabendo que ela estava vagando. Estava carregando um bebê na barriga. Esse bebê não era dele. E sabe o que ele fez? Ele compartilhou aquele dia que ele estava num culto. E Deus tocou o coração dele lá naquele culto. Tocou de tal forma que ele entendeu que ele não poderia deixar a esposa dele perambulando na rua. Aquela que tinha sido esposa dele. E ele foi lá, pegou aquela mulher na rua, levou para casa. E aí ele cuidou dela, mas não como marido e mulher. Ele cuidou dela enquanto grávida, deu para ela os cuidados que ela precisava, atenção e cuidado. E eles acabaram reatando após o nascimento do bebê, para o desespero da família dele. E neste momento ele diz que Deus reescreveu a história dele. É assim que ele narrou: Deus reescreveu a minha história. Trouxe o maior presente que ele poderia ter. Deus deu um filho para ele. É assim que ele via. E nessa hora apareceu uma foto no telão daquela igreja grande. Uma família linda. Parecia um cartão postal, uma comercial de margarina. Assim que eles pareciam. Só que essa família não tinha só um filho, já tinha um segundo. O primeiro era esse. Desse caso narrado agora. Tinha até um cachorro naquela foto. Era linda aquela família. E ele dizia do imenso amor que Deus colocou no coração por aquela criança, ao ponto dele colocar o nome dele na certidão de nascimento daquela criança. E na foto era um menino loirinho, um anjinho, dos 3, 4 anos, cabelo encaracoladinho, lindo. Enquanto ele falava, aquela foto estava lá, aquela criança saiu do palco. E aquela criança cruzou o palco e voou no pescoço do pai dele, apertou com um sorriso no rosto. Eu tenho certeza de uma coisa: para aquela criança não tem um outro pai no mundo. E aquele homem, ele tinha certeza absoluta que independente do que aconteceu, ele era filho dele, aquela criança era filho dele, fazendo absolutamente todo mundo que estava ali se emocionar do amor que aquela criança tinha. E eu falei: uau, as configurações de perdão para mim foram atualizadas agora. Isso que é perdão. Deus pode fazer muito além do que você está imaginando. Então, independente do que tenha acontecido nos seus relacionamentos, em sua família, não se esqueça, nada pode custar a bênção de estar numa família uma família saudável, onde Deus é o centro. Se a sua história, infelizmente, teve um outro desfecho, diante dos desacertos da vida, lembre-se, o perdão é sempre o melhor remédio. Concluindo, não se contamine com os padrões do mundo. Viva os padrões de Jesus. Que o Senhor renove a sua mente pela leitura da palavra, pela oração. E assim se cumprirá sobre a sua vida a vontade de Deus, que é boa, é agradável e é perfeita. E aprenda de Jesus. Jesus não se contaminou com a cultura daquele tempo, mas ele viveu um evangelho transformador.
Agostinho de Hipona foi o maior expoente do cristianismo no período dos pais da igreja. Foi um homem que levou uma vida devassa, entregue às paixões mundanas. E conta-se que um dia Agostinho estava andando na rua e de longe uma ex-amante o viu e correu em direção a ele. E ele já era um homem convertido. E essa ex-amante gritava: Agostinho! Agostinho! E ele, eu acredito que ele estava quase assim, né? Tipo disfarçando. Meu Deus. E ela não parou de gritar. Correndo e gritando: Agostinho! Agostinho! E eu certamente acredito que ele estava se escondendo. Só que lá pelas tantas, ela abordou. Ela falou: ei, você não lembra de mim? Sou eu. Sabe aquele sou eu? E ele respondeu para ela: você é você, eu não sou mais eu. Deus faz assim, Deus reescreve histórias. A Mônica do testemunho, certamente ela poderia dizer: aquela morreu, não sou mais eu. Deus deu uma vida nova a ela, ao seu marido Darlan. Deixa eu te revelar uma coisa nessa noite. Deus quer te dar uma vida nova, igual a que fez com eles. Eu te convido agora a fechar os seus olhos e escute um pouquinho essa canção. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quero orar por você que está carecendo desse toque de Jesus. Talvez confundido com tanta informação que esse mundo vai despejando sobre a vida da gente. Às vezes, escutando mais essa voz que diz: está todo mundo fazendo. Quero orar por você. Coloca a mão no seu coração, você que está precisando desse toque de Jesus, nos seus relacionamentos, na sua casa. Às vezes lidando com situações que, diante da sua concepção, não tem mais jeito. Eu quero orar nessa hora com você. Pai, eu quero, no nome de Jesus, primeiro é se agarrar na Tua palavra, fonte de vida para nós que cremos, no Senhor que é capaz de transformar todo tipo de cenário. Pai, nós sabemos que o mundo, ele jaz do maligno, mas nós queremos, Pai, é se agarrar nas promessas que nós temos da parte do Senhor, que nos livra, que acampa o Seu anjo ao redor de nós, que tem uma nova história a nos dar. Deus, nós queremos, em nome de Cristo, assim como nós ouvimos hoje, dizer que eu não sou mais esse. Senhor, o Senhor nos dá vida nova, o Senhor muda as nossas histórias. O nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus, é que o Senhor possa fazer assim, transformar vidas, histórias. E Deus, e que no nome de Cristo, nos dá condições de experimentar aquilo que o Senhor tem de melhor, que é a Tua vontade, que sabemos que é boa, que é agradável e que é perfeita. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém.